Olá, pessoal, novamente, tudo bem com todos? Eu espero que sim. Hoje, um tema muito legal, especial para muitos aqui no canal que me seguem. Eu acho que você estava aguardando alguns vídeos, né? Sobre a gagueira, a famosa disfluência. Hoje eu vou falar com vocês sobre a tensão e a gagueira. Vou explicar um pouco sobre o que é esse processo, como é que ocorre, tá? Vocês terem A gente geralmente fala sobre essa questão da tensão, mas não existe tanta compreensão assim. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês. Também vou detalhar um pouco das maiores dificuldades para quem gagueja e vou dar um exercício, vamos fazer aqui juntinho, eu aqui, vocês aí, um exercício para melhorar a atenção e facilitar a fluência. Se vocês gostaram, fique aqui comigo que eu volto já! Começando o vídeo, vamos ficar menos tensos. O assunto é um pouquinho polêmico, especial, que a gente tem que tratar de uma forma mais com cuidadinho, não é verdade? Bom, comecei esse vídeo aqui com uma música de bar. Tem a ver com vídeo? Claro que tem, nada aqui é por acaso, é tudo muito bem, tem tudo aqui, tem tudo a ver, tá? Bach, um musicista, né, muito famoso, acho que muita gente conhece, mas o que é que isso tem a ver, Nioli? O que é que isso tem a ver, Nioli, com o assunto de tensão e a gagueira? Então, vamos lá. Para começar, a gagueira, ela é uma desordem o quê, gente? Social. Por quê? Porque ela aumenta com o medo, o estresse e com as penalidades do interlocutor. Então, eu posso definir a gagueira como um medo, uma fobia social, um medo social, porque também é um medo social, um estresse social e uma penalidade social. As pessoas geralmente que estão com gagueira, que estão gaguejando, elas têm esses 3 itens associados na programação que ela tem no ato da fala. A fala é um ato exclusivamente motor, tá bem? Então, nós podemos dizer que a gagueira é uma desordem sociomotora. Então, qualquer atividade motora tem, por essência, atos automáticos e seriados. São organizados com antecedência. Eu preciso, quando eu vou falar, fazer uma organização, tá? Na minha área de verniz, tá bem? Nós temos áreas aqui no cérebro. Na área de verniz, eu preciso fazer uma organização do que eu vou falar. Existe uma organização prévia. Sobretudo também por aprendizagem, por aquilo que eu já aprendi. Eu faço essa organização, aquilo que eu conheço, tá bem? Então, se são palavras que eu tenho mais conhecimentos, eu vou fazer essa organização de palavra por palavra para formar essa frase, tá? Para depois eu vir na área de Broca, lobo frontal, executar essa fala, tá bem? Então, a fala ela é puramente motora. É necessário uma organização prévia do que se vai falar para depois ter a execução dessa fala, tá bem? Então, seja uma atividade executada, como falar ou tocar piano, como bar, quanto mais complexa, quanto mais difícil, quanto haver uma organização maior para me poder falar ou para me poder tocar,
Isto vai me gerar o quê? Uma tensão, vai me gerar uma tensão e aí eu vou ter, consequentemente, uma desordem nessa programação, vai ser mais difícil. E se é mais difícil, eu vou tender o que é mais o que, gente? A falhas. Eu vou tender a falhar na sequenciação daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero tocar. Por quê? É um ato, uma execução mais difícil. E para isso eu preciso de quê? Treino, treino e treino. Então, eu posso concluir que, seja a atividade executada, falar ou tocar piano, parece natural concluir que, quanto mais complexo e exigente for a organização motora do ato, maiores serão as chances de falhar e haver a tensão e a fragmentação dessa palavra. Vocês entenderam isso aqui? Então, se eu coloco mais tensão, eu tenho maiores chances de ter falhas e maiores chances de ter desorganização no ato motor da minha fala e, ao mesmo tempo, na sequencialização e fragmentação da palavra. Então, executar uma peça de bar não é a mesma coisa de tocar tico-tico no fubá. Vocês entenderam? Mais difícil, mais tensão, mais propício a falhas e a desorganização e a fragmentação dessa palavra. E quanto mais fácil, eu tenho menos tensão, eu tenho menos falhas, e aí eu não me cobro tanto, não é verdade? Não fico com medo, não gera um estresse, não gera uma tensão, não tem um aumento da respiração, que tende, né, a falar e respirar, e não ter aquele espaço para poder ter o tempo de respirar, que é outra coisa. Então, uma coisa, gente, leva a outra, a não ter a fragmentação da palavra, não ter, o que vocês chamam, que eu não consigo, eu não tenho força para falar, ou existe aquele bloqueio naquela hora daquela palavra, tá? Quais são as maiores dificuldades para as pessoas que gaguejam em relação à tensão? Como é que eu posso identificar que eu tenho uma maior dificuldade e tenho aqui, né, muita tensão, tá? Geralmente as pessoas não percebem. Por isso que tem um vídeo aqui meu, muito conhecido, com as 5 estratégias, né? E uma delas eu falo, relaxe. O primeiro exercício que eu explico para vocês é relaxe antes de falar. Tem muitos comentários, eu vejo todos os comentários de vocês. Tem um que é até engraçado, que a pessoa fala assim, mas eu não quero relaxar, eu quero acabar, eu quero ficar logo bom. Não, é muito difícil você vir e falar, tem que relaxar. Tem, porque você está criando uma tensão. A gente cria uma tensão corporal, a gente cria uma tensão a nível cervical, tá? O teu corpo inteiro, ele te manda sinais. Todo o tempo o teu corpo está te dando sinais. Você gera uma tensão de musculatura dos órgãos fonoarticulatórios. Até a tua mandíbula, sem tu perceber, tá tensa, que tu não consegue fazer uma articulação precisa, que dê para o outro poder te ouvir melhor falando, né? Auditivamente, te ouvir melhor falando, e ao mesmo tempo você não tem a mobilidade, a facilidade, e essa fluência não vem, porque você tá com tensão, tá? Então, sim, temos que melhorar a tensão, prestar atenção nisso, atenção nesta tensão que está tendo, o trocadilho, atenção na tensão, ok? Presta atenção nisso. Então, para que possamos falar mais fluentemente, tá bem? Entendam isso. Pessoas que gaguejam, quais são as maiores dificuldades? Estímulos muito longos. Os polissílabos são mais difíceis de dizer que os dissílabos. Palavras
pouco frequentes na língua. Lembra, a fala é um ato organizado, motor organizado. Então, se eu não tenho esta palavra no meu dicionário mental, tá? Eu não tenho esta palavra no meu dicionário mental, eu vou ter dificuldade para poder enxertá-la ali numa frase e fazer ela ter um efeito ali rapidamente. Então, você tem que utilizar palavras que para você tenha no seu vocabulário, você utiliza, ou você aprender a aumentar este seu vocabulário, tá? Que é o mais indicado para você ter uma polissemia de palavras, palavras mais usuais que você possa enxertar ali naquele momento que existia aquela fuga do pensamento, na organização que aquela palavra não veio. Aí você vai lá, já tenho a prática. Como é que eu pratico? Já dei um exercício para vocês também naquele vídeo. Eu pratico com leitura, eu pratico no dicionário, eu vou procurar o significado, eu vou ver sinônimos que tenham sentido ali, e aí eu enxerto aquela palavra, tá? Um discurso encadeado. Um discurso encadeado é mais difícil falar uma frase inteira do que falar palavra por palavra, tá bem? Como é que eu faço isso, então, Nholi? Também já dei um exercício para vocês naquele vídeo. Eu faço treino do que eu vou falar. Então, até eu aqui, tô aqui falando aqui com vocês, mas eu tenho um resumo do que eu preciso falar para vocês para não me perder, porque senão o assunto é muito extenso. E aí, se você não tiver essa sequenciação do que você precisa falar, você se perde, tá bem? Então, eu treino a frase inteira do que eu preciso falar, e aí é mais fácil do que eu falar palavra por palavra, tá bem? Outra dificuldade recorrente, sílaba por sílaba. Então, gente, falar depressa, uma velocidade apressada, vocês vão mesmo ter dificuldade de falar essa palavra correta, porque vocês estão numa velocidade e um ritmo muito maior do que é o usual de vocês mesmos. Velocidade e ritmo são coisas também treináveis. Isto são também requisitos para fala. Pessoas que têm disfluência, que estão gaguejando, também têm dificuldade na velocidade e no ritmo. Podemos concluir que quanto maior for o desafio à habilidade motora desse indivíduo para executar a tarefa de maneira automática e seriada, maior será a chance de a fragmentação ocorrer na palavra. Isto é verdadeiro, apesar de que algumas pessoas que gaguejam não mostrarem ou não terem nenhuma dificuldade a nível motor quando executam as tarefas de fala que não precisam diretamente, que a fala não precisa estar envolvida. Então, mesmo na movimentação desses articuladores, se a atividade é executada sem a fonação, não se nota nenhum tipo de dificuldade no nível de organização motor. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui para vocês. As pessoas, quando cantam, gaguejam. Por quê? É uma pergunta que muitos de vocês já devem ter se perguntado. Mas quando eu canto, eu não gaguejo. Por que isso ocorre? Porque, como eu falei, a fala é um ato organizado, tá? Então, nós precisamos que ela seja um ato automático. É isto que eu estou tentando aqui falar para vocês. Com que diminua esta tensão para que venha a ser mais fluência, mais automatizada. Porém, o canto, ele não é um ato automático só porque você, mesmo utilizando os articuladores, tá bem? Por quê? Eu não estou utilizando aqui a minha programação de fala, eu não estou fazendo uma organização do que eu preciso falar.
que é a organização motora. Eu estou apenas reproduzindo algo memorizado, que foi o que eu falei, deu a dica, o exercício naquele vídeo. Memorize, estou falando aqui para vocês novamente. Memorize aquilo que vocês vão falar. Vocês irão falar. Por quê? Deixa de ser uma programação de fala para ser um ato de fala automatizado, ou seja, existe aí uma facilidade, uma fluência maior, eu consigo falar então melhor, mais fácil e sem nenhum tipo de falha, sem essa fragmentação de palavras, porque eu memorizei aquilo que eu vou falar. Então, quando eu canto, eu não estou apenas fazendo uma execução de fala propriamente dita. Eu estou apenas executando aquilo que para mim já foi memorizado. Não precisei fazer essa programação. E é por isso, então, que não se nota nenhuma dificuldade quando eu canto. E existe essa dificuldade quando eu falo, porque eu não tenho a memorização e, por consequente, o que acontece? A gagueira, então, ela não vem ser, gente, uma ruptura dos órgãos fonoarticulatórios quando eles estão sobrecarregados por movimentos seriados. Apesar de que todas as evidências possam indicar isso. Então, o ato de falar encerra em si que a programação, a organização motora, ela é fragmentada. Mas o quê? Ela é mal fragmentada. Por que que ela é mal fragmentada? Porque eu coloco um foco de tensão anormal nos meus órgãos fonoarticulatórios, colocando tensão e gerando uma dificuldade no que eu vou dizer, no que eu vou falar, tá? Então, se eu vou falar um som, essa palavra, esse som, a palavra é difícil, numa posição articulatória fixa, eu vou fazer um movimento mais continuado de dificuldade nessa palavra, nesse início de sílaba também. É por isso que muitos de vocês, quando vão iniciar qualquer tipo de palavra, repetição de sílabas. O que você está fazendo? Você está colocando uma tensão exagerada inicial no P, no P, tá bom? Temos que fazer o quê? Reduzir essa tensão para que ela fique mais fácil. Essa articulação fique mais fácil para você falar quando você for falar. Eu tenho que retirar a tensão. E eu não posso colocar mais ainda como é que acontece. Por que que existe a repetição? Porque eu estou colocando mais e mais e mais tensão ali. Então, você adota essa postura anormal antes que a corrente de ar saia dos seus pulmões. E dando como resultado o quê? A performance silenciosa do som ou a fragmentação da palavra. E aí, essa continuidade, você aprende desse jeito, aí você gera o quê? Um medo, aí gera o quê? Um estresse, aí te gera o quê? Uma ansiedade, e aí tu continua fazendo, criando mais tensão, porque é um ciclo vicioso. Eu tenho estresse, eu gero tensão, e aí eu continuo criando ansiedade que me gera tensão, e aí eu continuo tendo as repetições, as chamadas repetições, não é mesmo? Vocês sabem do que eu tô falando. Agora, o momento legal do vídeo. Eu espero que até este ponto aqui, vocês tenham compreendido isso. Então, se eu não coloco tensão nas palavras iniciais do que eu vou falar, ou na palavra temida, porque temos as palavras temidas, né? Eu tenho uma maior possibilidade, muito maior de não gaguejar, de não vir a gaguejar. Agora chegou o momento que eu acho que todo mundo estava esperando, o exercício. O exercício que eu trouxe aqui para vocês peguem papel e caneta. Vamos lá? Todos prontos? O exercício que eu trouxe para vocês é relaxamento, suavização dos movimentos da fala e
Qual é o objetivo, Nioli? O objetivo, gente, é promover a fluência pela redução da tensão desnecessária para iniciar a emissão. Então, vai ser feito o treino sem forçar o movimento inicial da palavra, imaginando que essa força ela vai ser distribuída por todas as sílabas, tá? Essa transição entre esses sons deve ser levemente mais baixo do que o seu usual. Então, você vai falar um pouquinho mais baixo do que você fala normalmente, mas com a velocidade e inflexões normais. Não vai ter nenhum tipo de aumento na velocidade e nem na inflexão. Tem algum ponto, algum acento de... Não vai ter, você vai falar normalmente, tá? E é esse o exercício. Entenderam? Entenderam tudo bem aqui? Se não entenderam, coloque aqui nos comentários, tá bem? Perguntando melhor, que aí eu respondo aqui para vocês, tá? Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer com frases, tá? Eu vou utilizar aqui uma frase para vocês de modelo, tá? A frase é: nós somos felizes. Então, geralmente, quando inicia com esse nós, a gente coloca uma tensão maior no início com o N, o O também, porque tem um acento agudo ali, né? Então, a gente vai retirar. A gente vai fazer sem inflexão nenhuma, uma transição limpa, tá? Uma transição limpa entre esses sons, lembrando que todos têm que ser com a distribuição igual e sim aumento da velocidade. E lembrando que também tem que ser um tom mais baixo do que você usa. Então, a frase é: nós somos felizes. Ó, nós somos felizes. Entenderam? Baixei aqui o tom da minha voz. Uma velocidade amena, não tive nenhum aumento de velocidade, não tive nenhuma inflexão para colocar o acento mais pronunciado ou outro, tá bem? Não tem. Como é uma variação desse exercício? Como é que eu posso treinar? Uma variação desse exercício é a gente treinar com 100% de tensão, com 50% de tensão e 0% de tensão. Então, eu posso treinar 100% de tensão esse exercício. Nós somos felizes. Eu posso treinar com 50% de tensão. Nós somos felizes. E eu posso treinar com 0% de tensão. Baixo o tom e treino sem nenhuma inflexão de velocidade, tá? Nós somos felizes. Lembra, preste aqui como eu tô falando, presta atenção. Não tem a distribuição da força, ela tem que ser distribuída igualmente, tá? Então, eu não tô colocando uma ênfase maior no nós. Eu tô fazendo tudo numa distribuição por igual. Nós somos felizes. Entenderam esse exercício? Você treina 100% de tensão, 50% e 0% para você perceber a diferenciação. É para isso que serve o treino, diminuindo até redução de tensão. Compreendam que quanto menos tensão vocês colocarem na palavra inicial ou na palavra temida, mais chances de vocês não gaguejarem, tá? Treinem isso, me contem aqui, tá bem? Quero os comentários de vocês, eu sei que vai dar certo. Eu espero ter ajudado nesse vídeo novamente, espero ter contribuído aqui com vocês. Se gostarem, deem um joinha aqui para mim saber isso. Para mim, diz assim, olha, poxa, gostei do vídeo, foi muito legal. Para mim é gratificante saber, é uma forma de eu entender que estou ajudando aqui vocês, tá? Também para o YouTube, é uma maneira deles perceberem, esse vídeo é relevante, eu vou mandar para outras pessoas. E aí, vocês também estão ajudando outras pessoas com essa dificuldade, que vocês bem sabem,
quão é difícil só para quem passa por isso, não é mesmo? Um lindo dia a todos vocês, um lindo dia colorido, especial. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão!